Fala pessoal. Bom, acredito que todo mundo alguma vez já precisou colocar nos seus aplicativos desenvolvidos em Power Apps, mais especificamente falando sobre Power Apps Canvas, né? Colocar alguns ícones para melhorar a experiência do usuário. Existem algumas técnicas para a gente chegar nesse resultado. A gente pode, por exemplo, utilizar os próprios ícones que já existem aqui do Power Apps, só que muitas vezes eles são limitados, né? Antigamente era bem menos, tinha bem menos ícones, mas agora tem uma quantidade legal, mas ainda assim às vezes a gente fica, a gente quer colocar ou a gente precisa colocar algum outro tipo de ícone aqui dentro, tá? Existem algumas técnicas, outra técnica também é colocar aqui a imagem, colocar o ícone, baixar a imagem e colocar a imagem aqui dentro no carregamento de mídias do aplicativo. Eu não gosto muito dessa abordagem porque ela acaba pesando um pouco a aplicação. Para ela carregar a imagem na tela, acaba ficando um pouco carregado, um pouco pesado. Uma outra técnica também que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? É um artigo que eu escrevi sobre como colocar o código SVG num componente de imagem e renderizar um ícone, tá? Uma imagem SVG num componente de imagem do Power Apps. E aí você consegue copiar o código SVG, entrando, analisando, inspecionando a página web, copiando o código de algum lugar, de alguma fonte, né, de ícones, e colando no componente de imagem. É uma técnicazinha que eu ensino num artigo do LinkedIn, tá? Que eu escrevi, vou colocar aqui na descrição para vocês. Hoje eu quero mostrar para vocês um componente que eu desenvolvi, tá? Para facilitar essa questão dos ícones. E para isso eu vou utilizar um dos mais famosos conjuntos de ícones que a gente tem no mercado, que é o Font Awesome, tá? Acredito que todos vocês já conheçam, é bem famoso, boa parte de sites na web utilizam esse conjunto de ícones, tá? E aqui o legal dele é que a gente tem também ícones gratuitos, tem ícones pagos e tem ícones gratuitos. Então a gente pode explorar aqui o Font Awesome, que a gente vai ver aqui, ó, nessa versão que a gente está hoje, 6.4.0, a gente tem 2020 ícones gratuitos, né? Tem ícones pagos também, claro, mas a gente vai focar aqui no gratuito, porque essa solução, a ideia é que ela fique disponível para qualquer pessoa baixar e utilizar nos seus aplicativos. Então, a gente tem que utilizar a versão gratuita realmente, tá? Então, o que a gente fez aqui? Qual é o problema? O problema é que o Font Awesome ele tem ícones muito legais, tá? Ícones de marcas, por exemplo, ícones que eles chamam de regular, né, que são só os contornos, ícones também solid, são os ícones que são preenchidos, né? Tem ícones legais, mas a gente não consegue copiar aqui o código SVG. Se eu for analisar aqui esse código, você vai ver que eu não consigo pegar o SVG dele, tá? Se eu inspecionar aqui, né, como a gente faz lá com a técnica que eu ensinei, a gente não consegue pegar o código SVG. Na árvore aqui de elementos DOM do HTML, a gente não consegue pegar o código SVG. E aí eu desenvolvi esse componente que eu disponibilizei lá no GitHub, tá? Tá aqui todo documentado direitinho, passo a passo, como faz para proceder com a instalação, a utilização também, algumas formas de uso, tá? Tudo aqui explicado e aqui um link para a gente baixar esse arquivo e conseguir instalar na nossa aplicação. Ele é um componente, ele não é um componente PCF, não é código, não é ProCode, tá? É um componente daquele padrão mesmo que a gente cria aqui no Power Apps nessa guia de componentes ao lado da guia de telas, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo como que funciona a aplicação. Primeiramente, a gente vai acessar aqui esse link desse GitHub, eu vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Para vocês baixarem. Vocês vão acessar esse link e vão clicar aqui nesse link do clique aqui para baixar o arquivo, tá? Clicando aqui, ele vai fazer o download, você vai armazenar em algum local para a gente poder fazer a importação aqui para o Power Apps. Então, vindo aqui no Power Apps, a gente vai clicar aqui em componentes, clicar nesses três pontinhos aqui e importar componentes.
Aqui vai aparecer alguns aplicativos que eu já tenho, tá? E eu vou vir aqui e clicar em carregar arquivo, né? A gente fez o download, já tendo feito o download do GitHub. Aqui está o arquivo, eu vou clicar em abrir. Selecionei, clicar em abrir, ele vai fazer a importação do componente. O componente foi importado com sucesso. Então esse é o primeiro passo, importar o componente para cá, para a nossa aplicação. Vindo aqui em telas, a gente agora, na guia inserir, a gente tem agora um bloco personalizado que contém o componente que a gente acabou de importar e a gente pode utilizar ele. Como que a gente utiliza esse componente? Todas as instruções estão aqui nesse conteúdo aqui do GitHub, tá? Você pode depois voltar e consultar com calma, mas aqui basicamente a gente vai fazer o seguinte, vamos inserir aqui o componente personalizado, Font Awesome. Beleza. Ele importou aqui para mim um componente, tá? Esse aqui é o componente, ele vai ficar aqui carregado na minha tela, ainda sem exibir nada, porque eu não parametrizei ele ainda. Aqui eu tenho as propriedades personalizadas, tá? Então eu posso fazer o seguinte, deixa eu renomear aqui, eu vou botar Font Awesome só. Pronto. Beleza. Aqui eu tenho algumas propriedades, tá? Icon Style. O que é o Icon Style? É o estilo do ícone e aonde isso está refletido? Está refletido aqui, ó. Se a gente vier no site do Font Awesome, a gente vai ver que a gente tem, primeiro de tudo, que filtrar os ícones gratuitos. Segundo, olha os styles aqui, regular e solid. E eu também tenho um estilo Brands, tá? Que não é nem regular nem solid, ele é de marcas apenas. Então, essas três opções a gente tem no estilo, tá? Aqui, basicamente, eu posso passar o nome do que tem aqui, brands, regular ou solid. Eu posso passar como string, tá? Posso botar assim, brands, por exemplo, refletindo ao que eu tenho aqui no meu filtro do Font Awesome. Mas, para facilitar facilitar a nossa vida para utilizar a aplicação, eu posso também utilizar uma propriedade de saída do próprio componente. De que forma? Como eu estou selecionando aqui o componente, eu posso usar a propriedade self, é uma propriedade de saída do próprio componente. E no próprio componente eu tenho um parâmetro chamado styles. E aí são registros, tá? Eu vou botando ponto, vou abrindo os registros. Styles, eu coloco ponto, eu tenho acesso aos três tipos de estilo que eu tenho, tá? Então eu vou usar aqui o brands, por exemplo, que são marcas. Então o primeiro parâmetro está passado. Segundo parâmetro, icon name. O que é o icon name? Ele também é uma string, tá? O icon name ele é justamente esse nome que aparece aqui na descrição da imagem, tá? Do ícone. Então se eu selecionar aqui o brands, eu vou ver que eu tenho aqui, ó, Facebook. Então eu posso vir aqui e simplesmente digitar Facebook. Ele vai trazer para mim o ícone, tá? Para facilitar também, para a gente não ter que ficar vindo toda hora aqui na página do Font Awesome para poder pesquisar qual ícone a gente quer, o componente também tem uma propriedade de saída com todos os ícones disponibilizados nessa versão. Então eu venho aqui, ó, self, de novo fazendo uma referência ao próprio componente, icons, que é a propriedade de saída desse componente, ponto. Aqui é uma questão importante. Eu tenho que definir no conjunto de ícones qual é o estilo que eu estou selecionando. O estilo que eu estou selecionando aqui no icon name, na propriedade icons, tem que ser compatível com o que eu coloquei no estilo. Se aqui no estilo eu coloquei brands, o meu conjunto de ícones está dentro de brands, tá? O que acontece se eu colocar aqui o outro tipo regular, por exemplo? Eu vou conseguir ter acesso a todos os ícones que são no filtro regular, mas ele não vai trazer para mim o ícone, tá? Então eu tenho que ter uma compatibilidade entre a categoria, né, do ícone que eu estou selecionando e o estilo que eu defini, tá? Então aqui eu tenho que selecionar o brands. Se aqui o icon style é brands, eu tenho que ter brands aqui também no meu conjunto de ícones. Ponto. Escolho qual ícone que eu quero. Eu tenho aqui o Facebook, por exemplo. Então, Facebook, pronto. Tá aqui. Um outro parâmetro, isso aqui eu posso utilizar em qualquer lugar da minha aplicação, né?
Um outro parâmetro também é a cor hexadecimal. Você pode ver aqui que a gente tem, ele está preto, né? O padrão dele vir assim. Então a gente pode usar, por exemplo, aqui o Facebook. Vamos pegar a cor do Facebook aqui, utilizar aquele recurso de inspecionar, né? Aqui eu vou pegar o hexadecimal, background color desse botão, e eu vou usar aqui. E pronto, tá? Ele pegou a cor hexadecimal, eu alterei a cor hexadecimal desse componente, tá? Desse ícone. Cursor type vai definir o que vai aparecer no cursor do mouse quando eu passar o mouse em cima do componente. Se eu clicar aqui no play, eu vou passar o mouse, ele vai estar como se fosse um botão, né, clicável. Olha, veja aqui o cursor do mouse vira uma mãozinha, né, para eu clicar, tá? Aqui, se eu vier no componente, eu posso alterar para -1, que ele vai ficar como se fosse selecionável, né, sem ser clicável, tá? Se eu quiser, eu também posso utilizar, vai variar de 0 ou -1, mas eu também tenho uma propriedade chamada cursor types, tá? Cursor types, ponto, normal ou pointer. Pointer é a mãozinha, tá? Pointer aqui é aquela mãozinha, como se fosse um botão, tá? E uma outra propriedade também, por fim, essa propriedade onSelect. Apesar daqui eu estar com um valor booleano, né, true ou false, eu posso abstrair isso, eu não vou ligar para isso, eu vou clicar aqui na propriedade e vou colocar aqui o que eu quero que aconteça quando eu selecionar esse ícone. Então eu vou passar uma função. Vou colocar aqui, por exemplo, notify. Você clicou no ícone. E aí, dando play aqui, vou clicar aqui, ele exibe para mim a notificação, tá? Se eu não passar nada, ele não faz nada, não executa nenhum evento, tá? Para que isso funcione, tá? Cada ícone aqui, eu deveria ter um novo componente, tá? Então eu deveria vir aqui, clicar aqui em Font Awesome de novo, e aí parametrizar o meu componente. De novo, icon style self, styles, ponto, vou botar aqui brands de novo, ponto, vou usar um outro agora, vou usar o regular, tá? Icon name, self, icons, regular, o meu estilo é regular, então o icons tem que ser regular também, ponto, vou botar esse bel, tá? E aqui a cor hexadecimal eu vou deixar assim mesmo, vou deixar preto, tá? Então cada ícone é um componente novo, tá? Mas o legal desse componente que eu desenvolvi é que você pode utilizar o componente como referência também para outras imagens. Por que isso? Alguns controles do Power Apps não aceitam componentes dentro dele, por exemplo, um formulário. Se você tentar colocar um componente dentro de um formulário, não funciona, tá? E outros componentes também não aceitam, tá? Então, o que eu fiz aqui, né? Eu coloquei uma propriedade de saída para que você possa renderizar esse componente, usar esse componente como uma referência para renderizar um ícone em um componente de imagem. Então, por exemplo, ao invés de eu utilizar aqui esses parâmetros, eu vou tirar aqui, vou apagar tudo, tá? Vou colocar novamente o ícone, vou renomear ele para Font Awesome somente, igual a gente fez no passo a passo. Vou deixar ele aqui, ele está vazio, está em branco, não tem nada, tá? Vou agora criar um componente de imagem. Então, imagem, beleza? Componente de imagem, meu componente Font Awesome está aqui vazio, sem nenhuma parametrização, tudo vazio. Venho aqui na minha imagem, vou pegar a referência desse Font Awesome, desse componente, e vou usar ele como referência da minha imagem. Porque esse componente ele tem uma propriedade chamada render icon.
renderizar um ícone, que é uma propriedade que eu posso passar um parâmetro onde eu vou indicar para ele o estilo, o nome e a cor desse ícone. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, qual é o estilo, e eu posso utilizar aqueles mesmos recursos, né, que eu coloquei antes. Então, fontawesome.styles.brands, por exemplo. Ponto e vírgula. Qual é o nome do meu ícone? Fonte Awesome de novo. Icons. Brands. Ponto. Facebook. Ponto. O hexadecimal que eu vou passar vazio, ele vai ficar preto, tá? Então vou pegar aqui de novo aquela cor do Facebook. Vou voltar aqui e vou colocar aqui dentro. Pronto, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu componente aqui na tela. Ele existe só para ser uma referência, tá? Ele existe só para ser uma referência no meu código. E eu posso adicionar quantos componentes de imagem eu quiser. Eu posso copiar e colar esse componente de imagem e usar ele em outro lugar. Por exemplo, trocando aqui para o LinkedIn. Né? Copio e colo, posso usar para outro. Deixa eu ver se tem WhatsApp. Tem WhatsApp, tá? E por aí vai. Tá? Então eu posso utilizar dessa forma. Legal também que esses ícones são redimensionáveis, tá? Então eu posso colocar ele bem grandão e posso também reduzir ele mais ainda e utilizar como eu quiser, tá? E dessa forma eu consigo utilizar ele, consigo copiar, consigo colar, consigo utilizar ele em outras telas e consigo utilizar ele também em outros componentes que não aceitam, né, um componente dentro dele, tá? E aí a gente vai estilizando. Eu posso alterar aqui a cor, por exemplo, colocar desse aqui eu posso colocar um verde, tá? É só eu passar a cor, o valor da cor hexadecimal aqui, que eu consigo renderizar esse ícone dentro de um componente de imagem, tá? Uma coisa importante é que esse ícone, para que isso funcione dessa forma, esse componente ele tem que estar aqui, ele tem que existir. Por quê? Porque ele é que contém a referência dos estilos que vão formar essa imagem, que vão formar esse ícone na minha aplicação. Então ele tem que existir aqui em alguma tela pelo menos, tá? E aí, claro, o ideal, né, se a gente tiver uma segunda tela, eu até poderia referenciar o mesmo componente aqui. Por exemplo, eu criei uma segunda tela aqui agora. Poderia vir aqui, criar um novo componente de imagem e reutilizar aquele Font Awesome, né? Font Awesome. .render icon. E aí eu vou botar de novo. Deixa eu copiar aqui para a gente ganhar mais tempo. Styles. Vou botar um solid agora. Font Awesome icons solid. Aí, né, de novo, tem que ter essa correspondência, tá? Eu vou navegando aqui para ver qual ícone que eu quero. Eu quero, por exemplo, sei lá, deixa eu ver um ícone legal aqui. Bactéria. Nem sei que ícone é esse. E vou colocar vazio. Bom, é uma bactéria. Coloquei aqui o ícone, tá? Então a gente consegue também. Só que, claro, isso aqui não é legal. Por quê? Porque eu vou estar referenciando um componente que está numa outra tela em uma segunda tela, tá? Então isso não é legal por questões de performance. Então o ideal é que a gente tenha também um componente dentro dessa segunda tela e use a referência desse componente que está na própria tela. Por quê? Porque ele já vai estar carregado. Ele já estará carregado na tela e aí a gente não perde em performance, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Vou deixar os links para vocês na descrição aqui do vídeo. Qualquer dúvida, só mandar um comentário lá, beleza? Um abraço, pessoal.